Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nosso. Nós estamos aqui com uma convidada especial, a doutora Jaqueline, né? Vamos iniciar aqui perguntando à doutora Jaqueline sobre sua trajetória, né? A sua relação com a saúde. Eu quero que você se apresente aqui, falando para os meninos como é que você trabalha, qual é a sua função. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como é que horas você assistir esse vídeo, mas é um prazer estar aqui, uma honra poder ajudar nesse projeto. Eu sou Jaqueline Ferraz, ginecologista há 33 anos e venho desenvolvendo um trabalho de palestras, de atividades extra-consultório para levar informação à população. Eu sou especialista em ginecologia obstetrícia e sexualidade, né? Eu fiz pós-graduação na USP e fiz agora, recentemente, o título de especialista em sexualidade. E falar sobre sexualidade para mim é um prazer e uma honra. Então a gente fica feliz, né? Porque a gente vê na pessoa certa, né? Não teria pessoa melhor para tirar as nossas dúvidas. Aqui nós temos muitos adolescentes que têm muitas dúvidas, com certeza. E aí nós vamos fazer algumas perguntas para você. E a primeira pergunta é: o que é sexualidade? Você acabou de falar que você fez uma especialização em sexualidade. Se é possível resumir, né? O que é sexualidade para você? Sexualidade é uma coisa muito ampla, né? É todo um aspecto da vida da pessoa, seja homem ou mulher, e que envolve a busca pelo contato com outras pessoas, com outro parceiro ou parceira, e para que haja a emoção, o contato físico, e isso não se resume apenas na relação sexual, e muito menos no coito. Um beijo já é um contato sexual. Então, é todo aquele conjunto de coisas que despertam, que motivam a pessoa a buscar o contato com outra. Entendi. Então, sexualidade vai além do sexo, né? É muito além do sexo, muito além. Mas se a gente for pensar só no sexo, vamos aqui, com quantos anos a gente pode começar a fazer sexo? Olha, em tese, a partir do momento que a menina começa a ter menstruação, ela já entra num desenvolvimento da sua sexualidade, porque os hormônios produzidos pelos ovários vão estimular isso. Porém, hoje alguns estudos, inclusive um estudo grande foi feito na Holanda, informa que quanto mais a menina e o rapaz demorarem para entrar na atividade sexual propriamente dita, melhor para o desenvolvimento físico e psicológico. Por quê? A relação sexual tem um risco de contrair doenças, infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez. Então, quanto mais a menina demorar de começar, melhor para ela. O menino também, porque o risco de ter infecções sexualmente transmissíveis também é grande. Então, em média, nós observamos que as pessoas, os jovens que começam a ter uma atividade sexual depois dos 16, 18 anos, têm condição e maturidade de ter uma vida sexual mais prazerosa. Tá? E os riscos também, por conta da própria maturidade, o desenvolvimento da responsabilidade é muito maior com essa idade. Então os meninos aí ficam com 13, 14 anos, para frear os desejos, né? Exato. Não é nem frear, a gente não fala assim, frear o desejo. Pode usufruir dessa fase, contanto que segure um pouquinho a mão para não ter a primeira relação. Porque tendo a primeira relação é uma coisa inevitável, não tem volta, tá? Então, quanto mais puder adiar, tanto um quanto o outro, melhor para o desenvolvimento físico e psicológico, principalmente. Porque as meninas, no meu caso, que eu sou ginecologista, né, eu vejo que quanto mais cedo as meninas começam a ter relação sexual, elas acabam tendo um número de parceiros maior. Isso leva a um maior risco de infecções e um maior risco de gravidez na adolescência. Agora uma dúvida aqui que passa pela mente dos adolescentes. O sexo vicia? Depende. Se for feito de forma com todo um contexto de maturidade, de responsabilidade, não vicia. Porém, se for realizado de uma forma muito sistematizada, uma busca muito grande, a pessoa pode se viciar em sexo, sim.
que é uma doença psiquiátrica, é uma entidade psiquiátrica que hoje vai fazer comprometimento na vida da pessoa. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa que tem esse vício, que é um vício igual uso de drogas, uso de álcool, ativa a mesma região cerebral que essas outras dependências, né? Tem uma repercussão muito intensa em relação à vida da pessoa, porque o sexo compulsivo tira aquela pessoa do seu ritmo de trabalho, de relação familiar, de relação com outra pessoa, porque às vezes é uma quantidade tão grande de relações sexuais que o dependente quer ter, que compromete tanto sua vida física quanto psicológica. Uhum. Aí você comentou sobre a questão das doenças, né, das infecções e disse da quantidade de parceiros. Mas aí as meninas podem questionar, poxa, eu tenho, ou os meninos também, eu tenho um namorado só, tenho uma namorada só, e aí como é que funciona? Eu posso fazer sexo com essa pessoa sem proteção? Em tese pode, mas hoje é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Federação Brasileira de Ginecologia e da Federação Brasileira de Pediatria, que os adolescentes, quando tenham relação, eles devem e precisam ter a dupla proteção. O que significa? A menina usar a pílula ou um outro método anticoncepcional eficaz, ou DIU, e o menino usar o preservativo, porque eles estão se protegendo mutuamente, mesmo que eles não tenham parceiros fora do relacionamento. Na adolescência, é muito frequente a gente ver, principalmente em relação aos meninos, que eles tenham relações sexuais eventuais. Né? Então, tem um relacionamento, mas pode acontecer de ter uma relação com outra pessoa. As meninas também, né? Num número um pouco menor, mas a gente também observa isso. E às vezes, se tem relação com outra pessoa que não parceiro, sem usar preservativo, aí realmente pode contrair infecção. E antes de se começar a ter relação sem o preservativo, é fundamental que essa menina vá ao ginecologista, veja se tem alguma infecção. Hoje a gente tem encaminhado os meninos também para o planejamento familiar, para a consulta com o urologista, porque muitas vezes a grande maioria das infecções praticamente não causam sintomas. Então, isso é que é o maior problema, porque o casal está tendo relação já tem muito tempo, mas não fez nenhuma prevenção, não sabe com quem foi que teve relação antes e se tem alguma infecção. Quando eles começam a ter relação sem o preservativo, um passa a infecção para o outro sem saber. E muitas dessas infecções não dão sintomas. Tá? Então, por isso é que a gente sempre recomenda, independente do tempo e da quantidade de relações que tenham, use camisinha como uma proteção. Porque hoje nós vemos muitos casos de sífilis que estão aumentando de uma forma assim muito intensa, de HPV, que é o vírus que causa câncer de colo de útero, causa câncer de vagina e câncer de pênis, que muitas vezes não é dito, tá? E que tem consequências na vida da pessoa. Porque uma menina que desenvolve uma lesão mais grave, geralmente essas lesões não são muito frequentes na adolescência, mas assim, que pode levar a uma lesão mais grave, ela vai ter que tirar o colo do útero, isso pode ter repercussão na gravidez, né? Mas no caso dos meninos, isso não é informado, mas o menino, o homem que tem HPV, pode ter câncer de pênis. E o tratamento é tirar um pedaço do pênis. Então, tirou o pedaço, acabou a vida sexual praticamente. A sensibilidade do homem está na ponta do pênis. Então, isso destrói a vida de um adolescente, de um homem jovem. Por isso que a gente sempre recomenda, use preservativo para você se proteger. Tá? Então, e proteger a sua parceria. Então você indica o uso do preservativo mesmo na primeira relação? Principalmente na primeira relação. Porque você não, a menina muitas vezes não tem a primeira relação. Se o casal nunca teve relação com ninguém, tudo bem, pode ter, correndo o risco de uma gravidez. Tá? Porque por que a gente diz que deve-se usar o preservativo? Porque ele vai prevenir a gravidez. Essa seria a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Se a gente pode engravidar no primeiro ato sexual. Claro que pode.
Porque a gravidez não é pela quantidade de relações que tenha. Depende da fase do ciclo menstrual que a mulher esteja, da adolescente esteja. Então, e uma coisa pode acontecer de ter uma gravidez mesmo sem ter penetração. A gente escutava muito isso, né? Poxa, ela foi lá, se aventurou, nem terminou e tá grávida. Pois pô, não conseguiam entender, né? E na primeira relação pode acontecer. E olha que se o homem ejacular, deixa eu pegar aqui que fica legal para informar. Aqui a vulva, não é vagina, vagina é só o nome desse canal. Então, se o homem ejacular na entradinha da vagina e a menina estiver no período fértil, o espermatozoide pode entrar, subir para o útero, chegar na trompa e encontrar com o óvulo. E aí ela engravidar, mesmo sem nunca ter tido uma relação e estando virgem. Tá? E na nossa prática nós já vimos muito isso. Eu já vi algumas pacientes virgens que estavam grávidas. Porque é o que a gente chama no popular de relação nas coxas. Gozou nas coxas, ejaculou nas coxas. Por quê? Porque o período facilita aquela clarinha de ovo que aparece no período logo depois da menstruação. Aquilo é um muco que ajuda o espermatozoide a ir lá direto no útero. Então, muitas vezes, a menina está naquela lubrificação e na excitação isso aumenta, só faz facilitar a possibilidade da gravidez. Tá? O que é orgasmo? Orgasmo é o pico máximo da excitação. É aquele momento de contração do corpo, de liberação dessa tensão sexual, tá? E isso, no início da vida sexual, é uma coisa muito difícil para se conseguir no caso das meninas. Os meninos não, por conta de conhecerem mais o corpo, muitas vezes se masturbarem, facilita que eles cheguem ao orgasmo e eliminem o esperma, né, com aquela sensação de prazer. Com as meninas, isso demora um pouquinho mais por conta de não se conhecer, não conhecer o seu corpo, não estar acostumada a se masturbar, principalmente por conta dessa nossa cultura que sempre vê a masturbação feminina como um tabu. E isso faz com que ela não consiga chegar a essa sensação tão rápido quanto os meninos. Entendi. Tá? Então você aconselharia a masturbação ou não? Se vê com bons olhos ou porque? Que seria uma pergunta que eu ia fazer. O que você acha da masturbação? A masturbação, na verdade, é uma coisa natural do corpo humano, tá? A criança começa a descobrir o seu corpo com 6 anos, 5, 6 anos, se tocando. E aí, quando chega na região da vulva, a menina percebe que tem uma região que dá uma cosquinha diferente, tá? Só que por conta da nossa cultura, a mãe, a avó, a tia, menina, tira a mão daí, não pode pegar aí. Isso aí é feio. Então ela carrega a vida inteira aquela sensação de que aquilo é feio, é sujo. Tira a mão daí que isso aí é sujo. E não é assim. Nós somos o que somos. Isso aí faz parte do nosso corpo. Então, conhecer essa região, se masturbar, é uma coisa natural. Não vai causar nenhum mal à saúde, né? É uma coisa que ajuda muito, principalmente as meninas, a se conhecerem, a saberem como gostam de ser estimuladas, como gostam de sentir prazer, porque nem sempre, não existe aquela coisa de que o homem produz o orgasmo na mulher. Ele apenas ajuda ela a chegar lá, tá? Então, quem vai sentir prazer é a mulher. Se ela tiver afim, se ela estiver num ambiente seguro, se ela estiver com a pessoa que ela gosta, aquilo fica mais fácil. Mas, se ela está preocupada, porque a mãe vai descobrir, que não é um lugar que é tão seguro e pode chegar alguém, isso pode realmente complicar e ela tirar a atenção daquela relação sexual e ficar muito tensa e não chegar então tem a ver só com questões físicas, mas psicológicas também. Principalmente questões psicológicas. Se ela está bem com o corpo, se ela tem uma boa formação em educação sexual, se ela está num relacionamento seguro, que tenha amor, confiança, respeito, tudo isso facilita com que ela chegue ao prazer.
Tá? E principalmente na adolescência, os hormônios estão assim muito ativos, então essa libido, a libido e não o libido, né? A libido está mais exacerbada, então ela tem mais tendência a ficar excitada, mas nem sempre ela chega no final, tá? Quando a gente vê uma adolescente que foi bem preparada, que está de bem com o seu corpo, que conhece seu corpo e já experimentou a masturbação e já sentiu prazer com a masturbação, isso fica muito mais fácil, tá? Sentir prazer com o parceiro ou a parceira fica muito mais fácil. E uma coisa que é muito importante saber é que o homem tem um prazer, deixa eu pegar aqui só uma coisinha para mostrar para você. O prazer do homem é na ponta do pênis, né? E a mulher sente o maior prazer na ponta do clitóris. E o clitóris, como a gente vê, a gente só vê essa pontinha aqui, mas ele tem todo esse formato que fica para dentro da vagina. Então, tem essas terminações aqui, que são as terminações nervosas, que vão se juntar aos nervos da coluna, e essas bolsas laterais, que são como o tecido do pênis, que ele se amplia, ele se enche de sangue para facilitar a lubrificação. E por conta disso, que é uma região mais sensível, às vezes a menina não se masturba para conhecer essa região. Então ela não sabe que o estímulo maior é esse. E acha que é só com a penetração que vai sentir prazer, e na verdade não é. Só para diferenciar, o pênis tem em torno de 4 a 6 mil terminações nervosas. Essa pontinha daqui tem em torno de 8 mil terminações nervosas. O dobro, hein? Quase o dobro. Então a mulher tem um potencial de sentir prazer muito maior do que o homem. Tá? E, além disso, ela pode sentir prazer mais de uma vez numa relação sexual, enquanto o homem não. Então, o importante na relação sexual é saber que ela tem que estimular o clitóris para ela se sentir mais excitada e conseguir ter o orgasmo. Pode associar a estimulação do clitóris com a penetração, mas a sensibilidade maior vai estar aqui nessa parte inicial e não lá dentro. E muitas vezes, por conta de assistir muito filme pornô, por conta de informação errada, o menino acha que a penetração profunda é que vai causar prazer na sua parceira. Daqui a pouquinho nós vamos chegar a isso. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Tá. E aí eu quero, já que você disse uma frase aqui nesse instante, que disse assim, quase lá, chegou quase lá. E aí eu pensei numa pergunta, que é o que seria ejaculação precoce? Ejaculação precoce é aquela ejaculação que ocorre muito rápido. Então, o que a gente vê? O homem, o rapaz, o adolescente, às vezes está muito excitado e na hora que vai penetrando ele já consegue ejacular, tá? Muitas vezes isso faz com que a mulher não chegue no ponto. Como eu falei que tem uma diferença de tempo entre o homem e a mulher em termos de excitação, se a mulher não estiver muito excitada, na hora que ele penetra, que ejacula, que goza, ela ali já terminou para ele. Só que ela fica no meio do caminho, sem sentir prazer. E é uma coisa muito frequente entre os jovens, principalmente aqueles meninos que se masturbam, mas tem que ser correndo, porque pode alguém aparecer, pode uma pessoa descobrir ele se masturbando. Então isso condiciona ele a se excitar e ejacular rápido. Mas isso tem tratamento, é uma coisa que está relacionada muito com o lado emocional e pode ser utilizado, pode ser feito todo um acompanhamento com um psicólogo que seja especialista na área para que ele possa fazer alguns exercícios e conseguir segurar um pouquinho mais. Na definição real de ejaculação precoce, é aquela ejaculação que acontece com menos de 2 minutos, tá? A relação sexual em si, com a penetração, não é uma coisa muito demorada, né? Em torno de 10, 15 minutos. Mas tem que existir todo um preparo anterior, né? O carinho, o beijo, o toque, né? Para que haja uma excitação nos dois. Tá? E a mulher, quando já estiver próximo de se chegar ao prazer, aí é que seria o ideal
de se ter a penetração. E outra coisa, por conta da posição do clitóris, a sensibilidade maior da vagina não é lá dentro, é só nesse terço inferior, nesse terço inicial da vagina, tá? Porque é onde tem a maior quantidade de terminações nervosas que também vão sensibilizar. Então eu vou fazer uma pergunta já pensando nisso. Então o tamanho do pênis tem alguma relação com o prazer que a mulher vai sentir? Não, de jeito nenhum. Pode até, assim, um pênis muito grande, muito longo, pode machucar. Ao invés de dar prazer, pode dificultar sentir prazer. Por quê? À medida que o pênis toca aqui e que empurra, ela pode sentir dor. Por quê? Ela precisa estar bem excitada para a vagina alongar e a posição do útero subir mais um pouco. Porque aí cria mais espaço para que o pênis penetre e não toque no colo do útero. Porque senão ele vai bater aqui e aqui no útero ó, tem um ligamentozinho que vai prender o útero na bacia, no osso da bacia. Vai machucar. Se por acaso o pênis tocar aqui, ou porque é muito grande, ou porque a mulher não está muito excitada, isso pode incomodar e bastante. E é por isso que muitas meninas sentem dor na hora da relação ou ficam sentindo o dolorimento depois do sexo. Tá? Então isso aí é importante. Por isso que a gente sempre diz, tem que ter todo aquele preparo, as preliminares, né? O beijo, o abraço, o carinho, a excitação, o sexo oral para estimular essa região, para que essa mulher esteja, essa menina esteja excitada. Outra coisa, o orgasmo feminino é com a estimulação do clitóris. 80% das mulheres só conseguem ter orgasmo com a estimulação do clitóris. Só 20% delas, que tem uma alteração, uma anatomia um pouquinho diferente, é que sentem prazer com a excitação. Ou então, se a mulher estiver muito excitada, na hora que está estimulando, ela já sente que vai sentir prazer e tiver uma penetração, ela consegue ter um orgasmo com a penetração. Tá? Sobre essa questão da masturbação feminina, é possível para as meninas que são virgens romper o ímã se masturbando? Sim, pode acontecer, caso ela estimule também a vagina. Porque o ímã está aqui, é uma membraninha que está aqui, furadinha para sair a menstruação. Mas se ela estimular só o clitóris, ela continua virgem. Não tem problema, pode estimular a região dos grandes lábios, pode estimular a região do clitóris, sem nada de penetração. Colocou um dedo, normalmente a vagina, mesmo a paciente virgem, a gente consegue fazer o toque de um dedo. Então, provavelmente isso aí não vai romper. Mas colocou 2 dedos, colocou algum objeto, uma prótese, um órgão de masturbação, ela pode romper o ímã sim. Mas se ficar só no estímulo externo, dos grandes lábios e clitóris, não. Isso aí é tranquilo. Pensando nesse rompimento de ímã das meninas, para romper o ímã, sempre vai haver esse sangramento? Como é que é essa questão do sangramento? Ou não? Como é que é isso? Não, nem sempre tem sangramento. Por quê? É uma membrana fininha. Cada pessoa tem uma espessura diferente. Então, tem meninas que tem aquela membrana bem na bordinha, bem fininha, que à medida que a vagina amplia, que tem a penetração, isso aí também amplia e continua elástico. É o que a gente chama de ímã complacente. Mas, se tiver relação, normalmente rompe na parte anterior, na parte lateral e da outra lateral. Então, a gente vê que tem uma ruptura mínima. Mas, isso nem sempre significa que ela tem que ter sangramento. Muitos meninos acham que porque a namorada, a parceira não teve um sangramento, ela não é mais virgem. Mas isso não existe. Isso não acontece. Virgem é aquela pessoa que nunca teve uma relação com penetração. Só. Mas pode ter 1000 relações sem nenhuma penetração, sentindo prazer, proporcionando prazer a seu parceiro, contanto que elas continuem sem ter penetração e ela vai continuar virgem, tá? Porque aquele ímã não foi rompido. Mas não significa que ela tem que ter, nem que tem que sentir dor e nem que tem que ter sangramento. Então, não tem relação. Não. Sobre o sangramento eu sabia, agora sobre a dor eu não sabia. Porque uma coisa que é interessante, me dê sua mão aqui, a sensação de dor que a mulher tem quando está tendo a primeira relação é essa aqui. Então, você que está assistindo, experimente fazer isso, porque dá um ardorzinho aqui, não é uma dor insuportável.
Isso se a pessoa estiver relaxada, excitada, lubrificada. Mas se contrair esse músculo aqui, isso incomoda muito, porque é um músculo forte. Então, se tiver uma penetração com a pessoa contraída, vai incomodar bastante. Por isso que tem que ter todo esse preparo. E antes de ter essa primeira relação, precisa ter um contato mais íntimo, começar devagarzinho, né, para ter essa confiança e saber que nem sempre é doloroso. Com quantos anos os adolescentes aí devem começar a tomar anticoncepcional? Olha, pelo que a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia preconiza, a mulher só pode começar a tomar anticoncepcional se ela tiver no mínimo 1 ano de menstruação, tá? Então, no caso, a menina menstruou com 11 anos, se ela tiver alguma indicação, usar a partir dos 12, com 1 ano depois que tem a menstruação, tá? Mas isso depende muito de cada caso, de cada situação, para ser avaliado pelo médico, para ver se ela realmente tem condição de usar. Tá? São muitas as perguntas que a gente poderia fazer, mas a gente precisa estar concluindo aqui. E aí nós vamos chegar nas perguntas finais. Você comentou, eu falei, aí segura um pouco essa informação. Você comentou sobre essa questão do mundo pornográfico, de toda essa mídia e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação da sexualidade dos adolescentes com a pornografia. Porque muitas vezes, antes deles terem contato com outra pessoa, eles já tiveram contato com a pornografia. Sim. E às vezes tem uma distância, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você acha. Hoje, com o advento da internet, até criança pode ter acesso a sites pornôs que mostrem uma relação que não corresponde à realidade. Né? Muitas vezes mostrando que o homem tem que ter um pênis grande, tem que ficar muito ereto. Aquilo dali é uma ilusão de ótica, de filmagem. Tá? Porque não é assim. Na grande maioria das relações desses filmes, o homem tem que tomar medicamento para manter aquela ereção. A depender do ângulo da câmera, pode parecer que o pênis é maior. Tá? Na hora da relação com penetração, muitas vezes usam muito aquela questão da mulher sempre submissa, sempre recebendo o pênis, né, de uma forma até violenta, sem ter aquele preparo, aquele carinho, aquele envolvimento que o casal deve ter. Né? Então, muitas vezes o menino fica achando que é a forma normal de ter relação, e na verdade não. É todo um contexto de uma situação que tem que ter muito carinho, tem que ir com muito cuidado, com muito respeito, e a maioria das vezes a gente não vê isso nos filmes de pornografia. E outra coisa que a gente tem observado é muitos homens no filme pornô têm relação anal com a mulher ou com outro homem sem uso de preservativo. Isso aí é um risco enorme, porque no pênis, no canal da urina, ali na uretra, na hora que o homem tem relação pelo ânus, aquele canal da uretra vai se contaminar com bactérias e vai fazer infecção tanto para ele quanto para a parceira, se tiver uma relação vaginal. Mesmo que este homem saia dali da relação anal, tome banho, lave bem o pênis e tenha uma relação vaginal, ele já está contaminado, e isso leva à contaminação também da vagina da parceira, que vai causar corrimento, vai causar desconforto, às vezes um corrimento com cheiro muito forte, mostrando que ali tem bactéria que não é do normal. Então, se for ter relação, é sempre importante colocar o preservativo, usar bastante gel e devagar, porque uma penetração ali, como aparece na pornografia, normalmente não acontece, porque normalmente aquelas mulheres usaram dilatadores anais, que deixaram aquela musculatura mais livre, mais relaxada, usam algum tipo de lubrificante, então não corresponde à realidade. Se acontecer, tem que ir bem devagarzinho, com preservativo, bastante gel para não romper, porque o ânus tem fibra muscular muito mais rígida do que na vagina. Então, se tiver uma penetração com muita rapidez, pode romper essas fibras e a pessoa ter sangramento. E eu tive um caso que a paciente teve relação anal, começou a sangrar, mas sangrou tanto que baixou ao hospital. Então, para você ver que não é uma coisa assim tão simples. Tá? Entendi. Pensando nisso, porque assim, você disse sobre esse contato que todos os adolescentes e crianças muitas vezes têm com a internet. Isso traz a eles, a gente poderia pensar que a falsa ideia de que sabem
sabem, Isso. conhecem, entendem sobre sexualidade, que não precisam mais tirar dúvidas. É. E aí a última pergunta que eu quero que você deixe a mensagem aqui para eles. Qual seria a melhor pessoa a procurar quando a gente tem alguma dúvida, né, referente à sexualidade? E qual seria o pior meio, o melhor meio e o pior meio para tirar dúvidas com relação à sexualidade? Eu peço sempre que converse com os pais, tá? Apesar de que muitos pais ainda não têm informação, não sabem porque também não aprenderam, certo? Mas assim, no caso do rapaz, converse com seu pai, veja o que é que ele acha, porque a estrutura familiar dá muito respaldo da vida sexual que ele vai ter, né? Então, ele precisa de ter uma pessoa de confiança, assim como a menina também, antes de começar a ter relação, ela deve conversar com a mãe, dizer, olha, minha mãe, eu estou querendo e tal, e antes da primeira relação, procurar o ginecologista, tá? Pelo menos para fazer a prevenção, no caso da gravidez, né? Orientar para o uso de preservativo, ou um orientador que de preferência tenha formação em sexualidade, para tirar essas dúvidas, uma pessoa de confiança que possa conversar. Porque muitas vezes a dúvida que ela tem é a mesma da colega e as duas trocam informações que não são verdadeiras. Tá? Nem sempre a internet traz informações fidedignas. Tá? Então o ideal seria procurar um profissional que estivesse habilitado a conversar sobre sexualidade. Tá? Ainda mais nesses tempos modernos que tudo a gente faz no Google, né? Os meninos acreditam que todas as respostas estão fáceis e muitas vezes as respostas que vêm são respostas equivocadas. Exato. O doutor Google está aí para tirar dúvidas, mas às vezes criam mais dúvidas e mais problemas do que resolvem. Então, o melhor é ter uma pessoa que esteja envolvida no processo de educação sexual, que possa realmente tirar essas dúvidas. Pode ser o pai, um tio, um primo mais velho, que tenha algum conhecimento, que tenha essa formação, essa disponibilidade de informar. Tá? Doutora Jaqueline, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui. Tenho certeza que todos os adolescentes estão muito felizes por tantas informações, né, que nós recebemos aqui. Agradecemos de coração. E eu, mais ainda, poder ajudar a participar com vocês. Eu estou à disposição sempre. Se quiserem, me acompanhem nas redes sociais. É o @doutora Jaque Ferraz, J-A-C-Q-U-E Ferraz. E podem mandar perguntas que eu sempre respondo. Se eu não responder diretamente, eu posso fazer um post, posso fazer um videozinho e responder essas perguntas. Viu? Mas eu estou sempre à disposição e é um prazer estar aqui falando para vocês.